Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno, 6h31, 6h31, horário de Brasília. Um grande abraço a todos os irmãos que estão acompanhando aqui a nossa programação nesta terça-feira. Queridos, nessa manhã estamos aqui recebendo os pastores Jonas Pelissari, Forlan Almeida, Lourenço Carneiro e Wagner Carvalho. São os pastores desta terça-feira aqui nesse culto de madrugada e agora no pós-madrugada. Mas antes da gente dar início ao pós-madrugada, eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Gostaria que os irmãos estivessem orando pelo pastor Manuel Bento, nosso querido pastor Manuel Bento, que passou por um cateterismo e agora vai passar por uma angioplastia para a colocação de um stent. Mas ele está internado, está bem, mas fazendo alguns exames, mas nesta semana, acredito que entre hoje até sexta-feira, vai passar por essa angioplastia. Então vamos orar por ele. Também orar pelo pastor Walter Babo, lá no Rio de Janeiro. Também está passando por um momento na saúde delicado. Temos que orar por ele também. Pastor Walter Babo. Também orar pela mãe do pastor Claudemir Lorenzon. Ontem para hoje ela passou mal. Inclusive era para ele estar aqui hoje, mas ele está lá cuidando da sua mãe e temos que orar pela mãe do pastor Claudemir Lorenzon. Orar pela irmã Josefa Jovita. Ela está internada, ela mora lá no Conjunto João Alves, em Sergipe. Ela tem 93 anos, está internada. Irmã Josefa Jovita. Orar pela saúde dela, restaurar a saúde dela. Orar pelo pastor Deloir. Pastor Deloir está internado também, fazendo alguns exames, alguns procedimentos. Nosso querido pastor Deloir também está internado. Orar pela irmã Esther Reis. Ela é esposa do pastor Luiz Encarnação. Ela está também internada em um hospital aqui em Vila Velha. Passou mal, sentiu-se mal, né? Um princípio de infarto. Orar pela vida dela. Esther Reis. Tá. Orar também pelo Eric Augusto. O Eric, ele tem 5 meses de vida. 5 meses de vida e já passou por uma cirurgia de coração. Ele é filho do irmão Renan e da Ana Paula. Eles são do bairro Graça, lá em Belo Horizonte, BH. Eric Augusto, de 5 meses, já está precisando que os irmãos estejam orando, né? E de cuidados médicos também. Ele está bem, a cirurgia foi bem sucedida e agora a recuperação, né? Dê tudo certo, nosso irmãozinho, e para a família, o Renan e a Ana Paula são os pais aí do Eric Augusto. Amém, queridos? Esses são os pedidos de oração que chegaram aqui pra gente nesse momento. Mais tarde, daqui a pouquinho eu repito para os irmãos que não conseguiram anotar. Sim, ontem foi aniversário da minha querida irmã Maria do Carmo. Ei, irmã Maria do Carmo, está em Belo Horizonte, né? Mãe da nossa irmã Fabiana, fez aniversário ontem, que benção, hein? Grande abraço para a senhora, felicidades. Receba o abraço aí da sua filha, claro, já deve ter recebido, mas receba outro abraço e nós aqui também da Rádio Manaim. Tá bom, irmã Maria do Carmo? Um grande abraço para a senhora. Queridos, nessa manhã vamos falar sobre Romanos 13:12. Vou pedir o nosso irmão Josias para colocar na tela dos irmãos que... 13, 11 e 12. Romanos capítulo 13, versos 11 e 12. Isso, tá na tela aí para você. O texto diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja ali em Roma, conforme o pastor Jonas colocou na mensagem, mas a palavra do Senhor, ela é eterna. Essa palavra ressoa também nos nossos ouvidos nessa manhã, porque é tempo de despertarmos o sono, porque a salvação, o arrebatamento da igreja, esse momento que será o maior evento mundial que já aconteceu e que não vai acontecer de novo. Por isso nós temos que estar atentos. E a palavra, pastor Jonas,
A palavra dessa manhã, ela diz o seguinte, né? É que temos que nos revestirmos, temos que conhecer esse tempo. A palavra conhecer, que já é tempo de conhecer. A palavra conhecer, isso aqui é perceber. Perceber com a mente, no original grego, é perceber com a mente. O tempo não é o tempo cronológico, né? Esse tempo que nós temos aqui de horas, né? Agora, por exemplo, são 6 horas e 37 minutos. Não é esse o tempo. A palavra tempo aqui no original grego é o tempo kairos. É o tempo kairos. Não é o nosso tempo cronológico. Segunda, terça, quarta, até domingo, janeiro, fevereiro, março, né? 2 da tarde. Não é esse tempo, não. É o tempo kairos. Porque ele diz assim, porque já é hora de despertarmos do sono. Sono aqui no grego é falta de vigilância espiritual. Porque a salvação está perto, ou seja, salvação aqui é libertação, é soteria. Ou seja, Paulo falou essas palavras há alguns anos atrás, né? Algumas centenas de anos atrás. Mas essa palavra é tão atual, porque os sinais de Deus estão ecoando, estão acontecendo por todos os lados. Basta a gente dar uma olhada. Eu ia falar aqui jornal, mas jornal já é algo ultrapassado, né? Mas você pode olhar aí no seu jornal, no seu celular de última geração, aí nos sites de notícias. É só você dar uma olhadinha para você ver se os sinais já não estão ecoando. Terremoto por vários lugares. Mas há 100 anos atrás tinha terremoto. Sim, mas a incidência dos terremotos, elas estão aumentando. Porque a palavra diz que os últimos tempos, que são esses tempos que nós estamos vivendo agora, seria como a mulher com dores de parto. As dores vão aumentando, intensificando. Então, se há 100 anos atrás tinha aí 2 terremotos, vamos botar assim, a cada 6 meses, hoje esse número já está bem acima. Ou seja, estão intensificando. Guerras, rumores de guerra, intensificando. Pai contra filho, filho contra... intensificando. A violência. A Bíblia diz homicídio sobre homicídios. É só você, não querendo fazer um marketing aqui, é só você ligar no Datena. Não é verdade? Liga a televisão para você ver. No Datena, nos outros programas que tem aí, em todas as TVs, abra o site de notícias para você ver. As enfermidades, doenças, pestes, fome, tudo intensificando. Ou seja, e Paulo fala, olha, é hora da gente avançar, porque o dia glorioso do Senhor está chegando. Já é hora de despertarmos deste sono, pastor Jonas. O dia está chegando para aqueles que fazem parte da Igreja Fiel. Paz do Senhor, pastor Jonas. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor aos companheiros aqui da bancada e a paz do Senhor a todos que continuam agora no pós-madrugada. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que ela chega a nós de um jeito, sempre o Senhor vai dar, da palavra chegar a nós. Uhum. E nessa manhã, essa carta, eu tenho certeza que está chegando a muitas pessoas que estão vivendo o momento da noite, ou que estão ainda no sono ainda, né? Mas o chamado do Senhor é para despertarmos. Para despertar é uma atitude que a gente tem que tomar. É uma decisão pessoal. Então, despertar é muito mais do que usar os recursos que o homem tem. É usar o recurso que Deus tem. Quando nós lemos esse texto, a impressão que a gente tem é que já existia a tecnologia de hoje, né? Porque Paulo nunca esteve lá em Roma. Ele não tinha estado em Roma ainda. Então ele não conhecia ninguém de lá. Mas olha o teor da carta que ele envia, né? Para despertar. Ele não tinha notícia informando. Não era como hoje, né? A informação online. Mas o chamado era o mesmo, para despertar do sono, para sair do comodismo, para se levantar da posição
Porque ele não estava falando, ele estava falando do que ele viveu, mas ele estava falando da palavra, que é a palavra de Deus. E ele viveu porque Paulo conhecia Jesus, ele conhecia a história, tudo, porque ele era uma pessoa de cultura, ele sabia muito, mas ele não conhecia ainda a revelação. E ele teve esse encontro, foi justamente quando a palavra diz que ele saiu para perseguir os que estavam seguindo ao Senhor Jesus. É um perseguidor. Ele era um perseguidor, então ele ainda vivia o quê? Ele vivia na noite ainda. Ele vivia na noite. Aí o que apareceu para ele? A palavra diz que foi um resplendor de luz que apareceu para Paulo. Então foi esse resplendor de luz que mudou a trajetória de vida dele. E é esse resplendor de luz, que é Jesus revelado, que está mudando a trajetória mudou a nossa e está mudando a de muitos. Porque a palavra de Deus, ela veio para isso, para apresentar para nós o projeto completo de salvação. Louvado seja. Glória a Deus. Pastor Furlan, qual é o sono? Que sono é esse que o apóstolo Paulo está se referindo? Até porque, quando ele fala assim, a noite é passada, aqui no original grego, a noite aqui fala de um tempo de escuridão, tempo em que os cansados se entregam ao sono. Mas que sono é esse que ele está se referindo? Paz, senhor pastor. Pai do Senhor, irmão Kleber, demais companheiros aqui conosco, aqueles que continuam conosco também nos ouvindo, participando aqui. É interessante, Kleber, que a passagem, quando ela fala de dois aspectos, né? Primeiro da noite e segundo do sono. Então a igreja conhece, como você bem disse aí, esse tempo, Kairos, ela sabe que isso é profético. Quando você fala em tempo de Deus, você fala daquilo que é profético. Então nós estamos vivendo um momento profético que antecede a volta do Senhor Jesus. E a palavra, quando fala da noite, ela diz do momento exatamente anterior ao nascer de um novo dia, a esperança da igreja. E a igreja, nesse momento, ela precisa estar desperta, porque o sono é justamente esse tempo, essa situação em que muitos se encontram nesse momento, Cléber. Incapazes de discernir aquilo que está à sua volta. Como a igreja está pronta para o arrebatamento, lembrei do texto do nascimento de Jesus, enquanto todos dormiam, aquele grupo de pastores estavam nas vigílias da noite atentos. Então eles estavam atentos àquela profecia, eles tinham condição de ouvir aquela profecia, de viver aquela profecia. Então hoje há um cristianismo que dorme, ele está num sono espiritual, ele não discerne o tempo de Deus, a noite tomou o lugar na vida dele, e o apóstolo Paulo aqui, como nos disse aqui o pastor Jonas, ele vem justamente para nos alertar que é hora de acordar, de estar atento, de não deixar que esse sono, esse comodismo, essa falta de percepção, de discernimento do tempo profético, ela venha trazer tropeço para a vida daqueles que servem ao Senhor, que caminham ao Senhor, porque racionalmente, você pensa que a noite foi feita para dormir, não é isso? A noite foi feita para descansar, mas a igreja sabe que o descanso dela não é aqui. Então é hora de despertar desse sono, porque como diz aqui o versículo 12, né? A noite é passada, né? É uma expressão aqui que Paulo usa para dizer o seguinte: está chegando o amanhecer, está chegando o novo dia. Então não é hora de você estar mais envolvido, dormindo, desatento àquilo que o Espírito Santo tem mostrado, revelado e despertado a vida da igreja. E o conselho de Paulo é: revesti-vos, né,
igual está aqui no verso 12. Revestivos das armas da luz. É aquilo, Kleber, que nos dá a condição de nos mantermos despertos, acordados espiritualmente. Não é pela razão, é pelas armas da luz. É aquilo que o Senhor tem nos ensinado na Bíblia, do início ao fim. As armas espirituais, as armas do crente para vencer o sono dessa hora, são as armas da luz, as armas da revelação, as armas do Espírito Santo. Então, esse é o momento. Precisamos ter cuidado para não nos envolvermos na noite e estarmos dormindo, sonolentos, no momento em que o Espírito Santo quer operar a grande profecia, que é o arrebatamento da igreja. Aqui em Efésios, já está falando, eu estou abrindo aqui minha Bíblia, Efésios 4, versos 23 e 24, diz assim: e vos renoveis do Espírito Santo, vos renoveis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, revestido do novo homem, agora nova criatura. É isso. E a palavra que quando ele fala revestamo-nos, no grego é revestir, é ser semelhante a Cristo. Isso. E nós só seremos semelhantes a Cristo se nós abrirmos o nosso coração e recebermos do Senhor as armas espirituais. É o que estará nos preparando, nos revestindo do poder do sangue de Jesus, das armas espirituais, para rejeitarmos as obras das trevas. O texto diz sobre isso, né? Que nessa hora tem estado tão próximo, né, das pessoas. Por isso que nós não podemos, porque quando a pessoa está dormindo, ela está vulnerável. O sistema de defesa dela está totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. Essa é a grande verdade. E é interessante, Kleber, para complementar a sua observação, quando você fala de revestir, significa que é vestir sobre alguma coisa. Né? Quando você fala, até no linguajar nosso do dia a dia, você vai fazer um revestimento, é que você vai cobrir alguma coisa. Exatamente. Você vai cobrir alguma coisa, você vai revestir. Então essa palavra revestir, ela existe várias vezes, ela aparece na palavra. Se não me engano, em Colossenses, quando Paulo fala revestivos do amor que há em Jesus. Então, assim, a cobertura do crente nessa hora para vencer o sono é estar revestido do Espírito Santo. Aleluia. É assim, o Senhor não anula a nossa natureza, mas aquilo que é espiritual está sobre nós, né? Revestir aquilo que é nosso, racional, a nossa lógica, nosso pensamento, os nossos motivos por aquilo que é espiritual, aquilo que tem que ser evidenciado, né? É aquilo que vai ser evidenciado na nossa vida, na vida do servo de Deus. Amém. Como nós estamos no mês dos jovens, estamos orando pelos jovens, pastor Wagner Carvalho, eu lembrei daquele jovem que no livro de Atos fala, o nome dele é Eutico. Eutico, ele estava num culto, né? O culto estava muito bom, graças a Deus. Paulo pregando, olha que coisa boa, o apóstolo Paulo pregando. E Eutico estava ali sentado na janela. Janela é lugar para se sentar, né? Mas ele estava sentado na janela ali. E a janela representa um lugar onde muitos nessa hora têm escolhido estar. Ou seja, é o lugar que você está ali, que você não quer viver uma vida de compromisso com o Senhor. Você está ali. Ele olhava para dentro do culto, mas olhava para lá de fora também, né? Ouvia o que Paulo estava falando, mas ouvia o que estava passando na rua também. Quando nessa hora ele adormeceu, caiu, e aí a palavra diz que ele morreu, perdeu a vida. E aí o apóstolo Paulo parou o culto para ir lá socorrê-lo. Nessa manhã, o Senhor também está parando o tempo para socorrer alguns nessa manhã. Glória a Deus. Que podem estar sonolentos pela rotina, não é verdade? Essa dormência, é uma dormência. E despertar do sono seria tomar consciência da profecia do reino eternal que o Senhor fala em toda a palavra dele, o pastor Wagner Carvalho. Paz do Senhor, Kleber, paz do Senhor, os pastores, companheiros da bancada,
Paz ser os nossos queridos irmãos que estão agora conosco nesse pós-madrugada. É isso mesmo, né? A ilustração aí, o exemplo que você deu, Kleber, é o que muitos têm vivido nessa última hora, né? Como o pastor Gileuti sempre frisa, é diferente você viver cristianismo do que viver um evangelho que é eterno. Tá? Quando nós estamos envolvidos com o evangelho, que é eterno, nós estamos em comunhão, nós estamos vivendo na luz, na revelação, nós estamos nos revestindo das armas dessa luz, né? Quando nós estamos apenas vivendo aquilo que é cristianismo, aquilo que é histórico, né? Nós estamos aí entre o mundo, né? E aquilo que é a letra, que é a razão. Então, eu acho que estava sentado naquela janela ali, é uma cidade marítima, né? Até mesmo, né? Eu lembro até do pastor Dodge pregando essa mensagem. Eu era bem mais novo, né? Ele falando que era uma cidade marítima, tinha as naus. E eu estava olhando, ele ficava olhando, admirado. Isso, então, perfeito. Nessa última hora, o mundo tem as suas belezas, tem os seus atrativos, né? Mas se o homem estiver indefinido, ele vai dormir. Ele vai dormitar, né? Aqui Paulo é a voz profética, né? Que nos alerta. Como o pastor Gileuti também sempre fala, a igreja fiel, ela sabe identificar o momento profético, ela sabe discernir o momento profético que ela está inserida, né? Então, qual o momento nós estamos vivendo? Nós estamos em comunhão, nós sabemos, nós olhamos para a palavra, nós vemos todos os sinais que estão se cumprindo, nós identificamos que está muito perto, né? Paulo ali, ele sabia identificar o momento que ele estava vivendo, que era de perseguições, que era também de trazer os princípios basilares da doutrina, né? Então, por isso que ele escreve cartas às igrejas para que houvesse ali, né, essa doutrina sendo massificada no meio das igrejas. Lutero, no momento que ele estava, ele soube identificar, né? Perfeito. Um momento onde a palavra estava trancada, trancafiada ali nos porões da igreja romana, e ele traz isso à tona. Então, ali houve a reforma. E hoje nós temos, né, nesse momento que nós vemos tudo o que está acontecendo, nós temos que estar despertos, como o pastor Forlan que mesmo disse, né? Se nós olharmos há 10 anos atrás, como estava a situação, e hoje, né? A família como estava, como está hoje, a ciência, tudo que evoluiu nesses últimos anos, tudo é apontamento profético para que nós possamos estar preparados, né? Eu não posso hoje ser um servo, né, um crente menos fervoroso, buscar menos do que quando eu aceitei Jesus. Aqui Paulo, ele fala, né? Porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, está cada dia mais perto, cada dia eu tenho que estar mais preparado. As 10 virgens, a palavra diz que as 10, não fala que só 5 dormitavam, não. As 10 passaram um momento ali de tosquenejar. Sim. Mas quando a voz veio, as 5 prudentes estavam preparados. As outras 5 Nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, né? Então, quem tem ouvidos, ouça o lema que o Senhor nos deu. O que o Espírito diz à igreja. Então, eis aí o noivo. O noivo está ali, está às portas já. Então, sair ao encontro. O sair ao encontro está preparado, está revestido com as armas da luz, é buscando o Senhor. A igreja vive um momento diferente do mundo, né? Quando Israel saiu do Egito, ali a penúltima praga qual era? Das trevas. Do Israel, né? A palavra diz que o Egito estava em trevas, ninguém conseguia ver nada à frente, as trevas eram palpáveis, mas na casa dos filhos de Israel, dos hebreus, havia luz. Então, nós vivemos essa experiência. O revestir aqui também das armas da luz, né? No original fala da armadura da luz, né? Então nós lembramos lá de Efésios 6, né? Que fala dos itens espirituais que o crente, o servo de Deus, que vive o evangelho eterno, tem que estar portando nessa hora. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a palavra viva, revelada, que é a espada de Deus, os calçados, né? Prontos para a preparação. É a igreja que evangeliza, é a igreja que compartilha os links, é a igreja que está na EBD. É essa igreja que vive os recursos da graça, oração, madrugada, quando nós estamos aqui, jejum, os recursos que o Senhor nos deu. As armas da nossa milícia não são carnais, né? Quando você vai lutar uma luta nesse mundo, o cidadão está aí no mundo, ele vai usar o que ele tem, né? Nesse mundo, dentro das 4 medidas do mundo
filosofia, psicologia, teologia, razão, conhecimento, conselho humano. Nós não, nós usamos as armas espirituais, aquilo que vem do alto, né? As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então é assim que nós vencemos. Estamos avançando, vencendo, como o pastor disse na mensagem, né? Lembrou daquele versículo: a vereda do justo é como a luz da aurora, brilha mais e mais. Então hoje eu tenho que estar mais fervoroso que ontem, tenho que estar orando mais do que ontem, mais preparado do que ontem, preparado para ouvir a voz que vai me chamar para a glória de Deus. Você né? só fez lembrar, quando eu era pequeno, menor, e quando a gente viajava para o Rio de Janeiro com meu pai, eu não tinha noção exata de chegar. Acho que os senhores já passaram por isso também, né? Quem tem filhos. Quando você está dentro do carro, saía aqui de Vitória, quando chegava ali pertinho de Guarapari, já está chegando? Calma. Chegava em Campos e já está chegando. Calma. Temos que ser assim. Será que vai ser hoje? Porque tem que estar preparado. Será que pode ser hoje? Será que vai ser amanhã, o dia do arrebatamento? Temos que estar preparados. Você me permite uma pequena colocação antes de passar para o nosso erudito aqui, pastor Lourenço? Claro. Quando Raabe, ela coloca o fio de escarlata na janela, imagina a expectativa dela, né? É verdade. Ela sabia que Jericó seria destruída, mas ela era o fio, até o original Tikvar, né? Um fio de esperança. Para ela era a esperança dela. É a minha salvação, tá perto. Aqueles homens vieram aqui, espiaram, já vão voltar. Ou seja, essa é a expectativa da igreja. Nós temos o sangue de Jesus no nosso coração, no nosso lar, na nossa casa, e esperando. Será que é? Que é hoje? Será que é amanhã? Ele vem. Exatamente. Ele vem. Aleluia. Deixa eu chamar aqui o pastor Lourenço Carneiro. Pastor, eu estava analisando aqui. O sono é reparador, né? Eu sei disso porque até o meu cardiologista falou que você tem que dormir mais. Dormir mais. O sono é reparador, né? Imagine você vai dormir 1 da manhã, acorda às 3. Se você fizesse muito tempo, vai dormir em pé. Se estiver dirigindo, vai dormir na direção do veículo. Então, por isso, o sono é reparador. O nosso corpo humano precisa de horas de sono. E dizem até os entendidos seriam, no mínimo, 8 horas por dia. Mas o sono espiritual é letal, pastor. Paz, Senhor. Bom dia, amados. Pai do Senhor a todos que estão conosco aqui, também que nos escutam. Como nós aprendemos na escola bíblica dominical, inclusive do último domingo, né? A igreja, ela descansa na sombra do Onipotente, né, Kleber? Então, até o sono do servo, ele está pautado daquele que vive uma experiência de santificação. Ele está descansando na sombra de um Deus onipotente que em todas as coisas tem feito com que o servo seja mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então, como você mesmo disse, eu achei interessante o Kleber ter dito assim que ele foi no cardiologista para identificar que ele precisava dormir mais. E eu identifiquei isso na segunda madrugada com a gente conversando. Você lembra disso? Eu falei assim, Kleber, você leu a Bíblia até 1h da manhã e 4h30 você estava na rádio? Aí você disse sim. Eu falei, pois é, Kleber, você tem que dormir mais. Você lembra disso, Kleber? Então, isso é um fato, né? Mas que bom que o seu cardiologista é meu José amigo. Roberto. O cardiologista. Concorda comigo. Mas nesse texto que lemos, né, Paulo começa dizendo assim, e isto digo conhecendo o tempo. Quem está falando é Paulo, um apóstolo do Senhor, cheio do Espírito Santo, um homem transformado, que apesar de ter tido um passado, né, pré-conversão difícil, mas pós-conversão, este homem, ele dedicou a sua vida em anunciar o evangelho da salvação. Então Paulo, ele está cumprindo o que Jesus disse antes de ser assunto aos céus. Ele disse assim, o mundo não me verá mais, mas vós, a igreja fiel, vós me vereis. Então a carta que Paulo escreve a uma igreja, aos romanos. Assim como o evangelho eterno, como o pastor Wagner fez a abordagem aqui, ele tem sido pregado nesta última hora para a igreja. O cristianismo, ele está sendo anunciado de qualquer forma, onde as adaptações estão sendo feitas, onde as alterações estão acontecendo e a verdadeira experiência com Jesus que liberta o homem,
que transforma o coração e que faz com que ele se converta, ou seja, ele deixe de ser aquilo que ele é e passe a ser aquilo que Deus quer que ele seja. Então, quando Paulo diz assim, e isto digo conhecendo o tempo, que é já a hora de despertar do sono, Paulo está falando de uma experiência que ele viveu. Assim como a igreja fiel, nesta última hora, ela está anunciando uma experiência de fé que ela vive. É por isso que a mensagem na obra do Espírito, ela difere tanto dos conceitos da terra. Porque enquanto o cristianismo ele está preocupado em pregar para ver se conserta, né, os problemas psicológicos que o homem vem adquirindo com tudo aquilo que de ruim ele absorve lá de fora, o crente ele é liberto pelo poder maravilhoso do sangue de Jesus. Então, quando Paulo fala, Paulo diz assim, olha, eu estou dizendo, conhecendo, eu não estou sugerindo, não. Eu conheço o tempo. Porque o servo de Deus, ele conhece. O pastor Furlan usou uma expressão, né, que é prática nesta obra, que é a nossa experiência. Nós conhecemos o tempo profético. Servo de Deus, na obra do Espírito Santo, vive profecia. O ministério nesta obra, ele é profeta. Então, é o perfil de Paulo. Quando o Kleber disse assim, olha, lá atrás tinha menos terremoto, né? Não, está se aproximando o tempo do fim. É o que nós aprendemos diariamente nos cultos, nas escolas bíblicas, nos seminários. Tempo do fim para quem? Tempo do fim para a igreja fiel. Nós estamos a cada dia mais próximo de sermos arrebatados. Nós não estamos pregando o fim do mundo, nós não estamos pregando a destruição de todas as coisas. Muito pelo contrário, nós estamos pregando aquilo que é perfeito, maravilhoso. E que ainda dá tempo de o homem se arrepender dos seus maus caminhos, despertar dessa escuridão que ele tem vivido e aceitar a Jesus, que é a luz que brilha no coração do homem. Um louvor antigo cantávamos, né? Jesus é a luz que brilha nos nossos corações. Então, quando Paulo diz assim, é hora de despertarmos, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé, ele está pregando para uma igreja que aceitou a fé. Então Jesus, que é o autor e consumador da fé, ele disse assim, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele achará fé? Qual é a pergunta que eu, como servo, você que nos escuta, né, nós que precisamos nos fazer todos os dias? Senhor, a fé que um dia me transformou lá fora e que hoje eu estou como igreja aqui, né? Será que eu estou indo às escolas bíblicas dominicais por fé? Ou será que os meus conceitos humanos, será que as minhas opiniões pessoais, as mesmas que eu tinha antes de converter? Porque Paulo tinha, né? Os companheiros, todos nós conhecemos a palavra, Paulo tinha as opiniões dele antes da fé, Paulo tinha os conceitos dele antes da fé, mas no dia que ele conheceu ao Senhor, ele deixou para trás os conceitos dele, aquilo que ele pensava do crente, aquilo que ele pensava das coisas, e passou a deixar que o Espírito Santo governasse a sua vida. Então, quando nós, como servos de Deus, nos despertamos deste sono, significa, como foi dito pelos pastores, né? O pastor Fulano fez essa abordagem. Quando você vive o profético, aquilo que é profético na sua vida, você olha para o terremoto e você fala, Jesus está próximo, o meu Redentor vive, por fim sobre a terra virá. Ele vai vir, eu tenho certeza disso. Quando você vive por fé, quando você está desperto do sono, como o Kleber disse, né, o sono espiritual, ele é uma condenação, ele é letal, né? Essa foi a expressão que você usou. Letal. Né? Ele é letal. O homem, então, ele quer buscar, ele quer cultuar, ele quer servir, porque ele aceitou o chamado do ministério. É Paulo chamando aqui como ministério. É o que o ministério nesta obra, que é o pastor Jesus, né, pregando ao nosso coração, como o pastor na mensagem disse assim, olha, esta palavra não é a letra não. O pastor disse isso. O pastor disse, essa palavra é Jesus falando com você. Glória a Deus. Então, este ministério que tem levado esta palavra, ele conhece o tempo. O Espírito Santo conhece o tempo e ele está anunciando para nós agora. Olha, está mais perto, viu, filho? Não perde a esperança. Como nós aprendemos quando os servos estavam nas arenas, antes, quando vinham os sofrimentos,
um olhava para o outro e dizia assim: Maranata. Esta era a mensagem de esperança que fazia com que o homem enfrentasse a arena e aqueles que estavam nas arquibancadas se convertessem. Por quê? Porque o Maranata, ele é a experiência da alma que teme ao Senhor, da alma que clama pelo Deus vivo. E quando ele diz assim, a noite é passada e o dia é chegado, a abordagem, né, pelos companheiros assim, olha, foi até as perguntas, né, da semana passada de Cantares, né? O momento, né? O romper da alva sobre o nosso coração. Então, o inverno passou, se foi a chuva, né? Os louvores que nós cantamos. Entrei no tempo de Deus, já vivo a eternidade. Nós não estamos mais vivendo o período da noite. Nós estamos vivendo o período da revelação. Mas o cristianismo aí fora está discutindo se Deus fala ou não. Está discutindo se dons existem ou não. E Paulo, no início dessa carta, ele diz assim: eu quero ter com vocês, romanos, para levar algum dom espiritual. Ou seja, a obra que Paulo estava pregando era uma obra de dons espirituais, uma obra de revelação, uma obra de transmissão de vida. Eu quero me reunir, mas para dons. Eu quero me reunir para revelação, eu quero me reunir para buscar o Senhor junto com os irmãos. É a experiência desta obra, é o culto que vivemos, é o culto profético. Onde quando nós chegamos às 7h30 na quarta, 7h30 na quinta, 7 horas, nos cultos, nos lares, nas escolas bíblicas dominicais, o Senhor fala. Recentemente, quando eu digo domingo passado, né? Estávamos orando com as crianças, o Senhor falando em palavra profética, os pais escutando, dons espirituais sendo entregues na escola bíblica dominical. O profeta está falando. O Espírito Santo é o dono da obra. Ele está revelando todas as coisas. E ele finaliza, já falei muito, né? Mas ele finaliza dizendo assim, né? Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então, se ele fala, rejeite a obra da treva, é interessante que o capítulo 13, né, de Romanos, ele vem falando sobre a submissão à autoridade, a valorização do amor, né? Porque o amor é o preceito de todas as coisas, mas quando ele diz assim, olha, rejeita a obra da treva, é porque as trevas estão realizando uma obra, ponto. Então, se você, dentro do conceito de igreja fiel, né, você está realizando a obra da treva ou você está revestido com a arma da luz? Né? Quando você, como pai, rejeita o ensino da escola bíblica dominical para o seu filho, que o seu filho, eu tive a oportunidade, a maravilhosa oportunidade, eu acredito que o Wagner veio jovem, né, Wagner? Com 15 anos. Wagner não teve, o pastor Furlan também não teve, né? Então, o senhor também não teve, né, pastor? Eu tive, louvado seja o nome do Senhor. Teve não, Kleber, essa oportunidade? Não. Então, eu sou fruto de... Ela partiu para o Senhor já. A irmã Iná, né? Que eu tive uma experiência maravilhosa com o clamor pelo sangue de Jesus com a irmã Iná. O nosso ungido Fernando, que é ali do Ibis, é o esposo dela, ele ainda era o diácono na presença do Senhor. Eu, criança, ela me ensinou, filho, você está caindo muito de bicicleta na rua, você está vindo muito machucado. Você não está clamando pelo sangue de Jesus antes de sair de casa. Quando você clamar, isso vai parar. A partir daquele dia, eu clamei ao Senhor e eu nunca mais caí de bicicleta. Aí você vai falar assim, é brincadeira? Não, querido, isso tem 30 anos. Eu ouvi essa palavra, tem 28 anos. Eu ouvi essa palavra de uma professora num culto de escola bíblica dominical, porque a minha mãe, ao invés de realizar as obras das trevas, ela revestiu-se das armas da luz e me levou. Então, o crente, eu estou sendo enfático para dizer o seguinte, você que está escutando esta palavra, isso não veio ao acaso. Mas nós que estamos aqui, valorizemos uma igreja que ela está... eu até uso essa expressão lá na igreja. Já vou parar que já tem 2 minutos da hora que eu falei que eu estava falando muito. Mas eu uso muito essa expressão. Na escola, você quer que o seu filho tenha presença, que ele conheça o conteúdo e que ele, se vier uma prova, que ele seja aprovado. É o que você quer. Então hoje... O culto chama-se Escola Bíblica Dominical, não é por causa do horário das 10 horas, ou porque é 8 ou porque é 6 da tarde. Ele chama-se escola por quê? Porque o pai que está no céu, ele espera que o filho tenha presença,
conheça o conteúdo e quando vier a prova, ele seja aprovado. Perfeito. Entendeu, Kleber? Gostei da analogia. Essa É verdade. assim, como nós queremos para os nossos filhos, o Deus Pai que está no céu quer para nós. E o que nós precisamos fazer é só nos revestir e seremos livrados. Ele quer o melhor para nós, né? E só para os irmãos terem uma ideia sobre terremotos, eu dei um Google aqui. Olha só, de 1900 a 1909 foram 141 terremotos. De 1950 a 1959 já aumentou para 467. Eu estou pulando, saltando aqui, porque a cada ano vai aumentando. De 1970 a 1979, 1.553. Para a gente resumir, né? Só agora entre 2000 e 2023 foram 300 mil tremores em todo o planeta. 300 mil. Então, glória a Deus. Porque o dia está mais próximo do que quando aceitamos a fé. Tá vendo? A Bíblia diz que a terra ela geme. Ela geme. Não é isso, pastor Fulano? É isso mesmo. Toda criatura geme, né? A criação geme. E é o tempo do fim, não é isso, Kleber? Exatamente. É o tempo do fim. As profecias sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, elas estão do primeiro ao último livro da Bíblia. Glória a Deus. Apesar de haver tanta contestação, né, pelos ditos aí estudiosos e teólogos, o arrebatamento da igreja está profetizado do início ao fim. Sim. Então nós vivemos esse tempo final. Nós olhamos, é interessante, se eu não me engano, Kleber, é na carta aos Tessalonicenses, quando Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja, ele diz ali uma expressão assim: conhecendo os tempos e as estações, se eu não me engano. Esse que é o versículo. E a gente fala muito assim, né, o que é profético, aí você pensa assim, as pessoas não estão vivendo no mundo, né? Estão vivendo no mundo, estão vivendo o que é profético. Mas o texto no original ali, se você puder encontrar aí para nós, vivendo os tempos e as estações, usa as duas palavras gregas que se relacionam ao tempo. Ela fala no original ali, Cronos e Kairos. Tempos e estações foram traduzidos para nós como Cronos e Kairos. Para dizer o seguinte: a igreja conhece a história terrena E os assuntos do céu. mas ela conhece a profecia. Glória a Deus. Há um cristianismo hoje que está só no Cronos. Ele está só acompanhando, ele fala disso, fala daquilo. Desculpa, pastor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Fala Maravilha. assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações. É isso aí. Então a igreja, ela discerne as duas coisas. Ela olha para aquilo que é história, ela olha para aquilo que está no tempo físico dela e ela faz a conexão, a revelação daquilo que é profético, daquilo que é espiritual. Então, nós estamos vivendo. Por que sabemos que está mais perto, cada dia mais perto? Porque nós discernimos, nós olhamos o mundo que está ao nosso redor, nós vemos as convulsões sociais, nós vemos os conflitos, nós vemos os rumores de guerra, como disse o Senhor Jesus no seu sermão profético, mas nós sabemos que nesse tempo da história do homem que passa, há um tempo que não passa, que é o tempo profético de Deus, aquele que vai levar a igreja para a eternidade. E nesse capítulo aqui, nesse livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13, Paulo fala assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Desconhecedores, né? Isso. E lá, a palavra aqui, ignorantes, aqui, é trevas. Por que eu estou falando isso? Porque quando Isaías fala assim, o povo que andava em trevas, ou seja, em ignorância, o povo que andava, viu uma grande luz. Isso mesmo. Mas eles não receberam essa luz. Mas os que receberam, os que habitavam a região da sombra da morte, essa luz resplandeceu. E aqui eu estou falando da igreja gentílica. Estou falando aqui de Israel e da igreja gentílica. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Eles viram Jesus, né? Mas os que habitavam na região da sombra da morte, essa luz resplandeceu. Somos nós, a igreja. E Paulo fala assim: eu não quero, irmão, não quero que vocês andam nessa ignorância, nesse desconhecimento, ou seja, em trevas, como acerca dos que já dormem.
para que vocês não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E lá no versículo 17 ele fala assim, olha, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra aqui arrebatados é paralambano, que quer dizer tirado de um lugar e colocado no outro. É isso mesmo. Já é hora de sairmos desse mundo e sermos colocados em outro lugar. E esse outro lugar fala das bodas do Cordeiro, do arrebatamento da igreja. Por isso nós não podemos estarmos negligentes, descuidados, vivendo uma apatia, uma letargia, né? Nós temos que estarmos acordados, vivendo essa obra intensamente, como o pastor Lourenço colocou, envolvido com a profecia, com a escola bíblica dominical, com o seminário, com os cultos. Nós temos que estar com madrugada. Por quê? Lendo a palavra do Senhor. Porque esse dia virá. Não vai passar, como o pastor Furlan colocou. É uma realidade, pastor Jonas, pastor Wagner, pastores estão aqui. É uma realidade. Por isso que, nessa manhã, a palavra está nos alertando mais uma vez, para que ninguém possa falar, isso mesmo. Eu não sabia, pastor Jonas não falou comigo. O rejeitar... Não é, pastor? O rejeitar as obras das trevas é você dizer assim, eu quero a eternidade. E os Salmos, o primeiro número de Salmo, né? Bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores. Ele rejeita. Então ele está rejeitando. Exatamente. E nós estamos sendo chamados para rejeitar. Eu estava imaginando aqui, se eu te apresentar 10 minutos depois disso aqui, a sua vida, você mudaria algum ato agora? Se eu te apresentar 10 minutos daqui a pouco? É isso que o Senhor está apresentando para nós. Ele está mostrando uma eternidade para nós mudarmos os nossos atos agora. Então, rejeitar é uma coisa que só em espírito. Eu vou falar para os irmãos. Você rejeitar... O manjar do rei? Não, você rejeitar as obras das trevas, nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Sim. Então, as obras das trevas, conforme foi colocado aqui, ele está trabalhando. Sim. O adversário está trabalhando. Então, ele coloca as obras das trevas, às vezes é uma discussão dentro de casa, família. Sim. Às vezes no trânsito. Ontem, por exemplo, está nos jornais, né? 2 vizinhos, por causa de um cachorro. Ali em Mata da Praia. Meu Deus. Eles arrumaram a maior cena de faroeste na rua, né? Uma coisa simples. E hoje tem 2 famílias, certamente, em desespero. Por quê? Porque não rejeitaram aquele momento. A obra da treva. A obra da treva, ela está aí, ele está trabalhando. Uma operação do erro, né? Nessa última hora, para levar o homem ao engano. O que nós precisamos agora é estarmos agarrados mesmo no projeto, segurar e pedir, Senhor, eu estou aqui, me ajuda, me socorre. Né? E o texto aqui... Bem-aventurado é feliz, né? Desculpa, pastor. No tempo, o texto aqui em Romanos, nós temos hoje, ele diz assim no verso 13, andemos, pois, honestamente, como te dizia, não em glutonarias, não em bebedeiras, não em desonestidades, não em dissoluções, não em contendas, não em inveja. E ele diz, mas, olha, tem uma condicional aí, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Olha só, revestidos do Senhor Jesus, das armas da luz. Até fiz uma analogia antes com o Egito, né? Sim. Porque as trevas no Egito e Israel preocupado com a revelação. Perfeito. O Senhor revelou o culto em volta do Cordeiro, né? O momento da saída é esse. A preocupação da igreja fiel, né? O mundo vive à noite, vive as concupiscências, né? Nessa última hora, mas a igreja está preocupada com aquilo que o Senhor revelou, com aquilo que o Senhor mostrou. O Cordeiro é o centro de todas as coisas, é se alimentar desse Cordeiro por inteiro, é viver, é preparar cajado na mão, lombos cingidos. Nós estamos de partida. O Senhor revelou ali todas as coisas. E depois que houve juízo, cada casa do Egito havia choro, mas Israel saiu em família, né? Como falou de famílias aqui.
famílias em contenas, famílias, né, vivendo essa operação do erro, mas o projeto é para a família, o projeto é para o seu lar, meu irmão, minha irmã. É a família na escola bíblica dominical, envolvida com as coisas do Senhor. É o pai trabalhando na pergunta da EBD com o filho, né? Vivendo isso, é se alimentando do cordeiro. Ah, mas eu concordo, não concordo, eu quero só o filé do cordeiro, deixa a fressura para depois. Não, É tudo. é o cordeiro por inteiro. Nós estamos de partida, não tem No tempo raiar mais. da manhã, o filho vai estar vivo. Exatamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Queridos, Senhor. são 7h23, passou rapidinho. Queria ficar aqui até as 9 com os irmãos, mas não posso. Olha, o dia está chegando. E essa é uma palavra de esperança para aqueles que esperam no Senhor, o maior acontecimento dessa terra. Deus. Paulo está falando que o tempo do arrebatamento está cada vez mais próximo. Por isso, não podemos nos inclinar para a carne. Não podemos. Precisamos ser constantes em Cristo. Queridos, há momentos em que Deus diz a uma pessoa: chega, é hora de despertar do sono. É isso que o Senhor está falando para você nessa manhã. Glória a Deus. Chega, Glória a é Deus. hora de você despertar do sono. O Glória a dia Deus. está chegando, a nossa salvação está agora mais perto hoje do que foi ontem. Por isso, desperta desse sono, tá bom? Vou pedir ao pastor Wagner Carvalho para estar orando pelos irmãos que nós citamos aqui no início do pós-madrugada. Nós falamos aqui do pastor Manuel Bento, do pastor Walter Babo, da mãe do pastor Claudemir, da irmã Josefa Juvita, de 93 anos, do pastor Deluir, da Esther Reis e do Eric Augusto, de 5 meses. E a você que não enviou o pedido, mas você também está precisando de oração, está precisando despertar desse sono, sair dessa letargia espiritual. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Pai amado, nós nesta hora clamamos mais uma vez Aleluia, Senhor. pelo poder e a vida que há no sangue do Senhor Jesus. Tenha misericórdia. Misericórdia. Que nesta hora todos os lares, as vidas que estão participando conosco sejam revestidos da tua luz, da operação do teu Espírito Santo. Amém, Senhor. Desperta, Senhor, nesta última hora Deus de misericórdia. aqueles que estão dormindo, displicentes com o projeto do Senhor, mas que o Senhor possa avivar a obra do teu Espírito, conceder o renovo da alegria da salvação Amém, Senhor. em cada coração. Aleluia. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que apresentaram as suas necessidades diante do altar do Senhor, em especial os teus servos que têm sido provados pela enfermidade. Lembramos do pastor Manuel Bento, do pastor Walter Babo, pastor Deluí, a irmã Esther Reis, esposa do pastor Luiz Encarnação, a irmã Catielen Ribeiro, da área de Ponta da Fruta. Senhor, o Eric, pequeno Eric, Senhor, cuida do teu filhinho, a mãe do nosso pastor Claudemir, a irmã Josefa Jovita, a irmã Vera Mauriette, ali de Rio Marinho, a irmã Edneia, e todos os teus servos, ó Deus, que estão internados, que estão se preparando para cirurgias, que estão se recuperando de cirurgia, que a tua mão de poder se estenda nessa hora para curar, para consolar, para abençoar, e que nada falte a estes teus servos, Senhor. Glorificamos também o teu nome neste dia, por aqueles que completam mais um ano na tua presença, em especial a nossa irmã Maria do Carmo, Amém. todos aqueles que estão completando também mais um ano de casamento, de união na presença do Senhor. Ó Pai, que o teu nome continue sendo glorificado e que o Senhor possa conceder bênçãos abundantes a todos os nossos irmãos. Nós suplicamos assim, nos dê um dia de vitória, Senhor, e que em oração, atentos à voz do teu Espírito, que possamos ser mais do que vencedores. Nós oramos assim, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. São 7h26, temos 4 minutos para terminarmos aqui. Pastor Lourenço Carneiro, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã, pastor. Receba aqui o nosso abraço. Um abraço aos irmãos ali da... Ponta da Fruta, você está? Ponta da Fruta, né? Isso. Nossos abraços aos irmãos ali, queridos de Ponta da Fruta. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui mais um dia. E continuaremos em oração. Aleluia. Vamos dar uma bênção. Nós temos eventos para fazer com os jovens ainda, eventos com toda a área, e o Senhor tem nos dado uma bênção ali. A todos a paz do Senhor. Amém, querido. Pastor Wagner Carvalho, obrigado também por ter vindo aqui nessa manhã, pastor. Paz, Senhor. Amém. Um abraço aos irmãos também ali da área de Ponta da Fruta, da igreja Ponta da Fruta 1. E todos os nossos irmãos, aqui são muitos irmãos mandando
mensagens, né? Até mesmo contribuições. Como hoje foi um tempo mais curto, né? Porque as revelações foram tantas, né? O Espírito Santo nos alertando aqui que é maravilhoso, né? Participar, estarmos aqui. Então, um abraço para todos os nossos irmãos aqui que, né, mandaram aqui mensagem, né? E todos que nos acompanham nessa manhã. A paz, Senhor. A paz, Senhor querido. Pastor Forlão Almeida, um abraço, pastor. Amém. Pastor Forlão, a igreja aqui, Plano 100. É isso pertinho aí. aqui da rádio, né? Só descer a escada, né, Cleber? Tá em casa. Agora tem até um elevador. Agora tem um elevador, é mais rápido verdade. ainda. Mas é uma alegria sempre estar aqui com os irmãos e participarmos desse momento de oração, de aprendizado da palavra, de despertamento para nós, né? Sempre o ensino. Então nós deixamos aqui o nosso abraço a todos os nossos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, estão sempre conosco, aos companheiros aqui, que seja um dia abençoado para todos. Então fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Jonas Pelissari. O pastor Jonas, eu acho que é o mais experiente da bancada hoje aqui, né, pastor? Em idade é. Rapaz, senhor. Paz, Senhor, querido. Obrigado por ter vindo aqui nessa manhã, sempre nos ajudando, sempre quando precisamos do pastor Jonas. Pastor, gravar a madrugada de sábado, pastor, eis-me aqui. Pastor, eis-me aqui. Glória a Deus. Isso é estar à disposição da obra, né? Graças a Deus, o Senhor já nos despertou desse sono, né? Estamos sempre à disposição. Quero agradecer aqui ao Senhor. Paz, Senhor, pastor. Amém. Aqui a gente veio para aprender, né? Nós estamos aprendendo aqui. Não tem preço isso. Então vai o nosso abraço aqui para toda a área de Cobilândia, né? Especialmente a igreja de Rio Marinho 2 e todos ali. Mas eu quero mencionar aqui o grupo dos Jovens Mais, lá de Rio Marinho 2. Isso. Que nós criamos um grupo dos jovens mais de 60 anos. Ah, que maravilha. Glória a Deus. Deus tenha abençoado. A paz do Senhor a todos. Senhor, queridos. Muito bem, são 7h29, faltando 30 segundos aqui para a gente passar o horário para você que está na TV Manaim. Você vai continuar com a programação da TV Manaim. Programas maravilhosos de muito conteúdo e aprendizado. E você que vai continuar conosco aqui na Rádio Manaim, continue conosco. Vamos até às 10 da manhã com o programa Bom Dia Manaim. A todos, a paz do Senhor, uma ótima terça-feira para você.